Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e neste momento aqui na nossa emissora, você está acostumado, é hora da gente conversar sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica. O programa de hoje é um programa interessante, um pouco diferente, eu diria, das nossas discussões, pois apesar de ser uma discussão interessantíssima do ponto de vista do conteúdo, é um assunto sim relacionado à doutrina, está relacionado também a uma coisa muito atual, muito presente nas nossas vidas, né? Nós vamos falar hoje sobre o estudo da doutrina na era digital, né? Num período, num tempo onde todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, né? Uma facilidade muito grande pela troca de informações, de comunicação muito rápida. Como é que fica o estudo da doutrina, isso? Né? Vamos conversar sobre uma iniciativa bonita que deu frutos e a partir desse exemplo a gente conversar um pouco como é que seriam os passos ideais para a gente aprofundar nesse tipo de estudo e aproveitando essas ferramentas tão atuais e tão modernas. O Padre Wander Maia, você já está acostumado, está aqui ao meu lado, né? Um dos convidados de hoje, eu já vou apresentar o próximo, mas primeiro deixa eu dar boa noite ao Padre Wander. Padre Wander, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, diácono Eric. Mais uma vez, boa noite a você que nos acompanha pela Rede Século XXI. E tenho certeza que, pela riqueza do tema de hoje, pela possibilidade de termos mais um comentarista que vai tratar bem do assunto, nós vamos fazer um programa de um valor enorme e que vai despertar, acredito que muita gente que está em casa, para aquilo que hoje nós vamos, de alguma maneira, chamar a responsabilidade. Muito bem. E o segundo convidado, hoje temos um convidado a mais aqui no programa, é o Douglas Araújo, que está aqui ao meu lado. Já vou apresentar o Douglas Araújo na sequência, vai entender um pouquinho do trabalho dele. O Douglas Araújo, a primeira vez que está aqui no programa Eclésia. Bem-vindo, Douglas. Obrigado, diácono Eric. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma discussão bastante interessante, espero que todos gostem. É isso aí. Olha, eu já disse aqui em outras oportunidades, mas vale lembrar, né? O Padre Wander trabalha numa paróquia na cidade de São Paulo, em Santo Amaro, né? Aliás, Santo Amaro tem uma diocese própria, né? Diocese de Santo Amaro, e a paróquia chama-se Verbo Divino, né? O Douglas também é dessa paróquia, né? Para o começo da nossa conversa, para você entender, eles tiveram uma experiência interessante, né? Na paróquia, tanto o Douglas quanto o Padre Wander. Eles vão contar para a gente e daí você vai entender a nossa conversa no decorrer disso. Pois, determinado momento da história, no tempo e no espaço, eles tiveram a ideia e a inspiração de fundar uma associação. Que associação é essa, Douglas? Então, essa associação, Eric, ela se chama Associação DABAR, né? E até para a gente falar um pouquinho, eu vou começar com o nome, né? Certo, DABAR. DABAR, certo. Então, o que é DABAR, né? DABAR, na verdade, é uma palavra hebraica, né? Ela vem do hebraico e a palavra DABAR significa palavra, certo, né? Em hebraico. E ela é usada, né, na Sagrada Escritura, no original em hebraico, como a palavra de Deus. Certo. Né? Então, sempre que você vai falar da palavra de Deus, se usa DABAR. Então, o próprio nome da associação ela já fala um pouco, né, do seu objetivo, quer dizer, a palavra de Deus, né, e o objetivo da associação é justamente levar a palavra de Deus, ou seja, evangelizar a todos, né, a todos. Esse é o objetivo da associação. Então, é uma associação que tem como fim, como objetivo, evangelização, afinal evangelização, das contas. isso. Tá. E essa evangelização através da formação, a formação da doutrina católica. Bom, desde já, vale lembrar, diversas vezes você vai ver aqui no nosso programa durante a nossa conversa, existe um site da Associação DABAR. Correto, existe um site que é o dabar.com.br. dabar.com.br. Isso. DABAR, como a gente fala, D-A-B-A-R. D-A-B-A-R, exatamente. Tá. dabar.com.br não tem jeito, todo mundo... Não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar, todo mundo vai achar. Padre Wander, então, para entender, o Douglas é seu paroquiano, trabalhava nas pastorais da sua paróquia, e aí resolveram, o senhor e o Douglas e outras pessoas, outro grupo de leigos, resolveram dar um passo a mais na evangelização, por isso que nasceu a Associação DABAR? Eric, é que Deus, na sua infinita providência, ele vai congregando os seus para que se cumpra o fim, que é levar a redenção, que é levar a salvação, que é levar a sua glória. E muito bem colocado pelo Douglas a questão da evangelização, que é tudo, que é o fim último da igreja. Bom, quando eu cheguei na paróquia Verbo Divino, lá já estava o Douglas e já tinha todo um trabalho apostólico, um trabalho de formação sendo desenvolvido e sobre isso ele poderá falar melhor. Mas a verdade é que quando surgiu o anelo, quando surgiu o desejo, quando fervilhou no coração
ao ímpeto, a decisão por fazer algo mais concreto nesta direção do programa de hoje, a doutrina católica ensinada nas mídias digitais. Um dia eu conversando com ele, era o mesmo que estava no coração, no seu coração, no coração dele. Certo. Foi fantástico porque dois afluentes que se juntaram no mesmo rio. E aí deu no que deu, que foi o que... Acho que vale a pena deixar ele contar um pouco sobre isso nesse momento. Então, ok, vamos entender. Para o nosso telespectador que está em casa, então, Douglas, eu imagino que muita gente está assistindo a gente, né? Obviamente, o nosso programa, muitos católicos assistem o nosso programa. Claro. Então, pessoas que trabalham na pastoral do batismo, né? Na preparação para o crisma, preparação para casais, e tantos outros trabalhos pastorais numa paróquia, muita gente está assistindo a gente, tenho certeza que vive essa realidade. Essa é a sua realidade também, você estava trabalhando com isso já há um tempo. Exatamente. Né? Como o Padre Johnny falou, eu já era paroquiano ali na paróquia Verbo Divino há alguns anos, até antes do Padre Wander chegar, e já trabalhava nas pastorais. Trabalhei muitos anos na pastoral do batismo, junto com a minha esposa, né? E quando o Padre Wander chegou, né, depois de um tempo, a gente se conheceu, obviamente, né, e a gente ajudava na pastoral. E após algum tempo ele veio falar comigo sobre esse convite, né? essa inspiração, vamos chamar assim, que ele teve. E quando ele comentou comigo, né, sobre essa ideia da Associação da Bar e de levar, né, a evangelização através dela, né, indo inclusive nas mídias digitais, como o padre falou, foi como se dois afluentes se juntassem, né, num rio. Eu senti muito no meu coração porque eu tinha já também essa ideia, né, de como é que a gente leva isso, mas eu não sabia bem como fazer, né? Então, quando o Padre Wander conversou comigo, eu falei, nossa, era o convite que eu estava esperando, né? E aí a gente começou a trabalhar junto nisso, junto com outras pessoas também na paróquia, e foi daí que surgiu a Associação da Bar, né? Bom, então, a Associação da Bar é uma coisa bacana, interessante, que responde às necessidades do nosso tempo, né? Do ponto de vista do estudo da doutrina, de levar a palavra de Deus, de evangelização, como você já disse, presente, né, na internet, né, nas redes sociais. Eu imagino que tem as redes sociais da Associação da Bar também. Tem Facebook também. Pesquisando para a Associação da Bar, vai achar em todas as mídias, certo? Você tem a sua vida profissional, sua vida familiar, independente da paróquia, é isso? Sim, correto. Sou um profissional, sou um engenheiro, trabalho numa empresa, né, tenho minha família, tenho 3 filhos, né, leigo normal, uma família normal, e trabalho na paróquia, né, servindo a Deus como voluntário. Mas tem muita gente, eu tenho certeza, assistindo nosso programa hoje, que é parecido com a tua história, com o teu perfil, que trabalha na igreja, que ajuda de alguma forma nas pastorais. Padre Wander, é claro, né? O ministério sacerdotal é fundamental para qualquer comunidade. A gente não precisa nem discutir isso, é óbvio. Mas é bonito esse papel dos leigos como um todo também. Todas as paróquias tem alguém nesse momento, né? A gente está aqui conversando, tem alguém abrindo e fechando a igreja, né? Preparando o altar e tantas outras pastorais. E na sua paróquia o senhor viu que isso estava dando fruto, a graça de Deus veio, a inspiração veio, a coisa foi adiante, Padre Wander? Sem dúvida. Eric, se me permite, Douglas, eu vou até um pouco mais longe, se você me permitir. Tá. Há um binômio que se chama apostolado, santidade e apostolado. Certo. Santidade e apostolado. Eu vou transcender agora, você me permite, com o Douglas e os nossos espectadores, fazer esse caminho. Há um binômio, né, Douglas, que se chama... Eu chamo o Douglas de Daug, tá? No meu dia a dia, tá? Eu vou tratá-lo assim para ficar informal. Há um binômio, o Daug sabe disso, que é santidade e apostolado. Quem tem uma vida em Deus mergulhada, uma vida de oração profunda, uma vida sacramental, Eric, quem tem uma vida intensa, quem vai crescendo o seu viver em Deus, quem vai mergulhando, quem vai crescendo na sua intimidade, invadido por uma inquietação, não consegue não transbordar isso. Quer dizer, está cheio da graça de Deus, cheio do seu amor, cheio da sua misericórdia, derrama. Quer dizer, está aceso. O que faz um candelabro aceso? O que faz alguém que está aceso, Eric? E a experiência é que, para além desse aqui, todos partimos de um prisma. Quantas vezes nós já conversamos sobre isso, hein, Eric? A filiação divina. Sim. Partimos de um fundamento, a filiação divina. Viver como filhos de Deus. Eu vou até resgatar aqui um pouquinho isso agora e já abro o caminho. Eu, como sacerdote, o Daug como casado, como esposo e como pai de família,
mas uma mesma filiação divina depois desdobrada nas últimas consequências. Ele na vocação batismal, como esposo, como pai, como profissional e como testemunha do Evangelho, como discípulo de Nosso Senhor e assim por diante. E eu confirmado na vocação sacerdotal, mas a raiz é a mesma, a pedra fundamental, a tua, é a mesma. E no fundo o que nós buscamos, uma vida de santidade, uma vida de amor levado até as últimas consequências, é que se traduzirá num determinado momento em apostolado, que almas que amam loucamente a Deus são inquietas. E todo o tesouro do seu amor, da sua vida, da sua graça, para elas é o tesouro que elas querem que chegue também às outras pessoas. Aquilo que nós chamamos de redenção. Quem ama a Deus, quem foi tocado por Cristo, quem foi alcançado pela redenção, quer que a redenção chegue. E foi o que aconteceu aqui. E o que eu vejo crescer é um movimento de apostolado muito grande. De pessoas cada vez mais, como aqui no exemplo específico, inquietas por fazer Deus, por fazer Cristo conhecido, amado e servido. Bom, a gente está falando, obviamente, aqui do exemplo da Associação da Bar, né? Estamos conhecendo. Lembrando, hein? Da Bar, coloca na internet, Associação da Bar, você vai achar o site e outras mídias para conhecer um pouco do trabalho deles. Hoje a gente está usando o exemplo da Associação da Bar. Mas são muitos apostolados espalhados pelo Brasil, né? Associações, grupos, enfim, que de alguma forma estão trabalhando nesse intuito. Então eu vou aproveitar a presença dos dois aqui. Eu queria fazer uma pergunta que parece simples, mas eu não considero tão simples assim. Queria ouvir a sua opinião, Douglas, e a sua também, Padre Wander. Por quê? No fundo, por quê que a gente precisa estudar a doutrina católica? Essa é uma pergunta bem importante, Érica. Assim, Santo Agostinho já dizia, né? A gente não pode amar aquilo que não conhece, né? Então, acho que parte daí. Para que a gente possa realmente, né, servir a Deus, amar a igreja, nós precisamos conhecer. E hoje em dia, no mundo que a gente está, com toda a internet, né, todas as mídias que existem por aí, a gente é bombardeado, né, por todo lado de informações, né? E uma grande maioria dessas informações não vem de fontes seguras, né? Nós estamos na era dos fake news aí, né? Então, existe muita coisa por aí. Existe muita coisa boa, né? Mas existe muita coisa que não é boa. Então, por que é importante a gente estudar e conhecer? Porque é isso que vai nos fazer poder separar o joio do trigo, né? A partir do momento que nós conhecemos com profundidade, né, a nossa doutrina, a doutrina católica, nós conhecemos com profundidade a Sagrada Escritura, conforme o magistério da Igreja, isso vai nos dando fortaleza, né? Tanto espiritual como intelectual, para que a gente possa filtrar aquilo que chega para nós e realmente ficar com o trigo e não com o joio, né? Então, para mim, essa é a grande importância, é que para que um cristão seja completo, um católico seja completo, ele precisa conhecer a sua doutrina, né? E só assim ele vai poder amá-la, vai poder defendê-la, né? Quantas vezes a gente está numa rodinha de amigos, numa conversa, e alguém joga lá uma alfinetada contra a igreja ou fala mal do Papa, e muitas vezes a gente fica, poxa, como é que eu rebato isso, né? Será que aquela pessoa tem razão, né? Mas ele falou aquilo, mas o jornal falou tal coisa do Papa, né? Se a gente realmente conhece, estuda, conhece a fundo, a gente consegue filtrar isso, conseguimos nos posicionar, conseguimos rebater, né, uma inverdade que porventura venha. Mas, Padre Wander, a adesão ao cristianismo, ela é meramente uma atividade, é o fruto de uma atividade intelectual? Não. O Doug colocou muito bem a necessidade de, que isto que o Doug coloca esteja embasado no próprio imperativo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, não é, Eric? Em São João 8,32, conhecereis a verdade. É preciso, e a verdade é uma pessoa. Aqui há uma coisa que não podemos abrir mão, que é o primado da graça, que é o primado do amor e da misericórdia de Deus, da vida dele em nós. Agora, os meios através dos quais nós podemos chegar a ele, o que ele deixou como via, que no fundo é ele mesmo, a sua própria pessoa, para chegarmos à plenitude, à revelação, à palavra de Deus, guardada, interpretada e ensinada pela Igreja, segundo a sua tradição bimilenar, o seu ensinamento solene de 2000 anos, mais do que nunca nos concílios, nas definições dogmáticas. Agora, nós não somos neognósticos, Eric. Quer dizer, não é o mero conhecimento
da letra que irá nos salvar. O conhecimento da letra não vai salvar. Então, a pergunta que você está fazendo é essa. Exato, é isso que eu queria saber. Né? O conhecimento da letra, Nosso Senhor já alertou, não vai salvar. Isso seria um problema gnóstico, né? Seria um problema gnóstico. É o conhecer... Não é adesão ao conhecimento por conhecimento. Não é o conhecimento por ele mesmo, mas se o conhecimento me leva a amar, né, Dalg? A me entregar mais, me leva a uma adesão mais firme. Até porque o conhecimento aqui, Eric, não é de uma letra, é de uma pessoa, né, Dalg? É de nosso Senhor Jesus Cristo. É da sua vida, é da sua pessoa. A partir de um fim de me entregar sem medidas, qual que é o fim, Eric? O que nós buscamos? O que no fundo, através da associação da Bar, o que a associação quer atingir? Qual é o fim que busca? Que se entreguem a Deus, que amem a Deus, que sirvam a Deus. Não tem outra finalidade, Eric, e aqui se trata de amar. Como dizia Santa Teresa de Jesus, a grande doutora da Igreja, não se trata tanto de fazer, mas de amar. E o caminho, acima de tudo, é amar. Agora, temos ferramentas. Quanto mais conheço, o que o Dalg coloca excepcionalmente bem a partir de Santo Agostinho, é que para amar é preciso conhecer. Você se casou com uma mulher que você precisou conhecer, aprofundar o seu conhecimento sobre ela, entender o seu chamado, esse desígnio, e chegar à união esponsal, ao matrimônio com ela, tá claro? Claro. Sem ter conhecido sua esposa, você teria se casado com ela, Eric? Impossível. Hein? Impossível, não tem como. Não era preciso que você... Claro. Né? E da mesma forma, sem um conhecimento profundo, cada vez mais dilatado, mais intenso, da verdade de Cristo, que é Cristo, nós não nos entregamos. E tem um outro dado ainda que eu volto a reforçar, muito bem colocado pelo Dalg aqui, que é a oferta de respostas ao dilema da existência humana, às nossas dores, aos nossos sofrimentos, aos nossos problemas, né, Dalg? É muito grande. Todo mundo hoje vem com um pacotão, no dizer popular, com um combo de respostas, com um combo de propostas, Eric, com um combo de saídas. Quer dizer, vem a doutrina A, vem a doutrina B, vem a doutrina C, e vem o espiritismo, e vem este, e vem aquele. No fundo, aqui é toda uma crise de única e exclusivamente falando de gnosticismo. De achar que é meramente conhecendo um código e acabou. Não. Para nós, única e exclusivamente, se trata disso aqui, Eric. Jesus é o caminho, né, a verdade e a vida. E ele deixou para continuar a sua presença na história, a sua igreja. A minha igreja, como ele a chamou. É lindo perceber, não? Quando nosso Senhor pega e ao fundar a igreja, ele diz, a minha igreja. Aplicando aí o pronome de pertença, inclusive. Então, a partir desse momento, significa dizer que ser parte do Senhor, pertencer ao Senhor, Eric, pertencer à sua igreja é viver como ele determina que nós vivamos. Mas, acima de tudo, é uma adesão à sua pessoa. É uma abertura à graça. E ir se entregando de tempos em tempos. Então, quando surge a associação da Bar lá atrás, naqueles primeiros momentos em que partilhávamos, em que trocávamos ideias, e que vieram muitas luzes, e que fomos até a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, e o Dalg, eu me lembro na época, me permita fazer aqui uma breve memória histórica, fez um estudo belíssimo sobre esse documento do Papa, esse documento pontifício, e fez uma explanação que eu me lembro como se fosse hoje de uma força, de uma competência, de uma clareza singular quando ele dizia: se a alegria do Evangelho é a alegria da minha vida, ela não pode ficar só comigo. Se a alegria do Evangelho é a alegria da minha vida, e outra coisa é os frutos, pelos frutos se conhece a árvore. Olha, que ninguém tem dúvida aqui, né, Dalg, pelo amor de Deus, que em 2000 anos de Santa Igreja os frutos estão aí. De tanto que nós já conversamos. Mas eu quero até passar de volta a pauta, mas pensando nisso, se Jesus é o meu viver, se a alegria da minha vida é o Senhor, eu tenho que transbordá-la. E a associação nasceu nesse leque, nessa esteira, nesse ímpeto, nesse desejo de levar o Senhor, de comunicar o Senhor, de levar as almas ao conhecimento da doutrina católica, de fazê-las realmente apaixonadas por Deus. E aí começou. E como tudo que na igreja é autêntico e é sólido, começou grãozinho de mostarda. Que ano que foi fundada a Associação da Bar? 5 anos atrás. 5 anos. Isso.
Só um parênteses aqui para ficar bem claro, nosso amigo telespectador, a gente já falou 2 vezes aqui durante a conversa. O gnosticismo, nós temos um programa sobre isso, está lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, você já está acostumado, né? Entra lá no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, tem a nossa seção de vídeos, clica em vídeos, vai abrir uma série de vídeos. Tem um programa lá com o título Gnosticismo, foi o padre José Eduardo, né? Da Diocese de Osasco, que esteve conosco na oportunidade. É um assunto interessantíssimo, a gente não vai repetir tudo aqui, mas a palavra gnose significa conhecimento, né? O gnosticismo é uma corrente muito antiga, né, que tem várias vertentes. Se você assistir o programa, você vai entender um pouco melhor. Mas quando a gente falava assim, olha, conhecimento por conhecimento, por quê? Para o gnóstico, é como se você tivesse acesso a algo que foi descoberto, iniciado, e só você que teve acesso àquele conhecimento, em tese, que poderia se aprofundar nas coisas de Deus. Mas tem uma série de coisas, a visão entre os gnósticos de um Deus do bem, outro Deus do mal, uma série de coisas. Isso você assiste o programa lá na internet sobre gnosticismo que você vai entender. Mas, em poucas palavras, para a nossa conversa de hoje, para a gente encerrar esse assunto e ir para o próximo, né, como o padre Wander já explicou, o Douglas comentou no início também, né, não é um estudo, obviamente, para apenas, ok, eu estudei e fiquei mais culto. Isso eu posso fazer com um monte de assunto, mas não se trata de um estudo por estudar, é ter contato e amar uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que, por sua vez, essa pessoa fundou uma igreja, né? Ele, como o padre Wander já disse, não uma delas, né? Fundou a sua igreja. Agora, para quem pretende começar um apostolado como o de vocês, né? Em determinado momento eu imagino que tá bem, ok, nós vamos apresentar a doutrina, vamos estudar, queremos inclusive discutir esse tipo de ensinamento nas redes sociais, na internet, dos sites, etc. Mas precisava elencar alguns temas, né? O que estudar, né? Para um apostolado católico, que assunto deve conter para que esses estudos atinjam o objetivo da evangelização? Para mim, Érica, assim, primeiro ponto é a própria Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus, quer dizer, tudo parte daí, né? Tanto que a Associação da Bar, ela começou assim, ela começou dando formação na Sagrada Escritura, né? E isso por si só é infinito, né? A palavra de Deus é infinita. Mas a gente não para por aí, né? Eu acho que tem uma segunda vertente que é muito relacionada ao dia a dia de todos nós, né? Então, ok, estudamos a Sagrada Escritura, isso se aplica a todos nós, ao dia a dia, mas nós estamos aí no mundo, né? E tem muitas questões de como é que a gente faz essas coisas, né? Por exemplo, né? Um tema que está muito em voga, o exorcismo, né? Muita gente tem curiosidade, ou não sabe, né? Como é que realmente existe, não existe. Outro tema, os novíssimos, né? Então, inferno, céu e purgatório, né? Como é que funciona essas coisas realmente? O que a igreja ensina sobre isso? Então, além, né, da Sagrada Escritura em si, tem toda uma série de outros temas, né, que estão elencados, vamos chamar assim, a doutrina católica, né, ao catecismo da Igreja Católica, que nós católicos precisamos conhecer, né? Até pelo que eu falei antes, né? Até para poder entender, defender e viver a sua fé, né? Como foi comentado, isso tudo nos vai levar a amar a Deus, a Jesus, né? Então, na minha visão, eu diria essas duas vertentes principais, uma da Sagrada Escritura e a outra, vamos chamar de temas da atualidade, né? Os temas do catecismo. Não, legal, porque a igreja, obviamente, é muito antiga, né? Nós temos diversos documentos importantíssimos, né, ao longo dos séculos, né, que compõem o magistério da igreja, mas acho que o catecismo está entre os principais, se não o principal documento do magistério. Padre Wander, não precisa inventar a roda, está tudo lá já, né? Eric, o catecismo é o documento por excelência da nossa fé, né? Quer dizer, quando nós voltamos lá atrás, ao século I e ao primeiro catecismo, a Didaqué, o primeiro catecismo católico, veja, a igreja já preza demais pelo seu ensinamento. Da era apostólica, né? Da era apostólica, porque ela é a fiel depositária, intérprete e transmissora das Sagradas Escrituras. Depositária, intérprete e transmissora. Ela recebe, né, Dalgui? Ela guarda, ela interpreta e ela transmite. Daí a própria palavra tradição, não? Né? Guardar e transmitir. E a síntese de toda essa transmissão é que o mais belo, o mais completo cânon, lista, o mais pleno conjunto de ensinamentos da fé católica está no catecismo. Pelo próprio nome já diz, catecismo.
né? A doutrina por excelência da fé católica, a síntese da fé católica. E depois daí nós temos, claro que em torno nós temos o que os concílios ensinaram e os próprios escritos dos santos, os santos padres, Nossa Senhora. Agora, quer entender a fé católica? Vai para o catecismo. E para quem tem dificuldade, também tem um detalhe, hein? O documento é amplo, é belo, é profundo, mas talvez para uma primeira iniciação, não sei o que o Daug gostaria de complementar nesse sentido, mas, por exemplo, a gente tem muito o costume, no próprio trabalho da associação, né, Daug, de referendar, de apontar para referendar, quem somos nós, de apontar para o compêndio do catecismo deixado por Bento XVI, não? Bom, isso é interessante isso, né? O Catecismo da Igreja Católica vocês conhecem, mas vale a pena. Coloca, por favor, aí, Marina, para a gente na tela, a edição atual mais famosa do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que foi promulgado na década de 90, no papado, então, na época de João Paulo II. Né? Bento XVI, obviamente, teve uma participação importantíssima, né? Nós sabemos que ele trabalhou durante muitos anos, né, ao lado de João Paulo II, na Congregação da Doutrina da Fé, então ele teve um papel importante na publicação, na revisão e na promulgação desse documento. Mas depois, no decorrer dos anos, foi lançado um compêndio. Coloca para a gente também na tela, por favor, Marina, né, uma imagem do compêndio, né, da Catecismo da Igreja Católica. Primeiro, qual que é a grande vantagem? Ele é feito de perguntas e respostas. Maneira simples, direta, e nessas pequenas explicações entre as perguntas e respostas, o compêndio traz a referência das citações do catecismo principal. Né? Então você vai ali pegar um assunto simples, tem uma resposta resumida, mas ali está qual, por exemplo, parágrafo você deve consultar no catecismo da Igreja Católica. Né? Então é isso que você estava dizendo, né, Padre Wander? Um completa o outro, e muita gente, eu acho que, né, usa isso, mas vale a pena a gente sempre divulgar aqui. O ideal é você ter os dois na sua casa, tem um catecismo e tem um compêndio, né? No compêndio, o que você coloca, Eric, né, dá alguém aqui, em cada tema, em cada pergunta que é respondida, se faz a menção a todos os parágrafos que tratam do tema relativo àquela pergunta que está sendo respondida. Então, o que é o céu? Então, a resposta vem em uma ou duas linhas de forma, assim, altamente precisa, curtíssima, né, Daug? E aí vem a bateria de parágrafos onde isso vai estar esmiuçado no catecismo inteiro, na versão integral, né, na edição típica vaticana. Um tesouro, uma riqueza. E a doutrina sólida. O que isso significa? No fundo, Eric, tudo que nós precisamos crer, amar e esperar para termos a salvação está lá. Crer, esperar e amar está lá. E é por isso que, como o Padre Wander disse, a gente usa muito isso como referência na Associação da BAR, porque o compêndio ele acaba sendo mais simples, né, até da gente entender e digerir. Então, a partir do momento que a gente quer, né, formar na doutrina, é muito mais fácil a gente começar por ali e a gente aprofunda, né, nos parágrafos do catecismo completo, conforme a gente vai evoluindo, né, no conhecimento. Olha, eu acho que, bom, a gente vai para o primeiro intervalo, um assunto interessante, mas eu acho que o nosso programa ainda tem mais coisa no segundo bloco. Vou perguntar para o Douglas, para o Padre Wander, na prática, como é que essa evangelização acontece? Vocês promovem o quê? Encontros, retiros, cursos, palestras? Como é que funciona isso? Né? Eles vão explicar para a gente daqui a pouco. Eu queria saber também a opinião, principalmente do Douglas, o que mudou da época que você apenas atuava numa pastoral e hoje, né, com essa questão da evangelização e desse tipo de explanação da doutrina na era digital, o que mudou? Se aumenta a responsabilidade, se aumenta a cobrança, se aumenta a exposição, enfim, queria a sua opinião sobre isso. Mas, Padre Wander e Douglas, eu acho que o nosso programa hoje, que nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, mas eu acho que se um telespectador que está nos assistindo hoje, né, despertar pelo interesse pelo compêndio do Catecismo da Igreja Católica e pelo próprio Catecismo, cumpriu o nosso papel aqui. Né? Porque é uma riqueza belíssima e que vale a pena um lembrete. Mas vocês estão repetindo o óbvio, chovendo no molhado. Não, não é isso. Né? Talvez o tempo de Deus era hoje para a gente falar sobre isso e para você ouvir sobre isso também. Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho não sai daí, tem muito mais coisas que a gente vai conversar com eles ainda. A gente volta já já.